Ela disse: vou namorar outras pessoas, mas nem penses em seguir em frente, posso voltar. Então bloqueei-a em todo lado. Agora está em pânico porque o plano de reserva dela desapareceu. Beatriz e eu estávamos juntos há 3 anos sólidos. O tipo de relacionamento onde começas a falar sobre contas poupança conjuntas e se o quarto de hóspedes daria um bom quarto de bebê algum dia. Sou o Nuno, 29 anos, trabalho como contabilista numa empresa regional desde a formatura, ganho bem e vivo a vida adulta responsável que os meus pais me ensinaram a valorizar. A Beatriz era coordenadora de marketing numa empresa pequena quando nos conhecemos, e eu adorava genuinamente a energia e ambição dela, mesmo que os sonhos de grandeza criativa às vezes conflituassem com a realidade das planilhas e relatórios trimestrais. Tudo mudou quando ela conseguiu um emprego na Zenith Criativa, esta agência moderna do centro da cidade especializada em marcas de lifestyle e campanhas de influenciadores, o tipo de lugar onde todos usam tênis de marca e chamam reuniões de sessões criativas. Em 2 semanas desde que começou lá, a Beatriz estava a chegar em casa com histórias sobre os seus fascinantes novos colegas e a abordagem esclarecida dele sobre relacionamentos, falando de pessoas como a Júlia que estava explorando as suas opções com 3 rapazes diferentes, e o Marcos que acreditava que a monogamia era um construto social ultrapassado destinado a limitar o potencial humano. Devia ter visto sinais quando ela começou a usar frases como autodescoberta autêntica e disponibilidade emocional em conversas casuais, mas pensei que era apenas entusiasmo pelo novo emprego misturado com pretensiosismo típico de agência. O primeiro sinal real de alerta veio durante o que pensei ser um jantar normal numa terça-feira quando a Beatriz anunciou de repente: tenho pensado sobre nós, sobre crescimento e experiências, e percebi que nunca tive realmente a chance de explorar quem sou como indivíduo. Levantei os olhos da massa, confuso porque ela parecia perfeitamente feliz explorando quem era comigo nos últimos 3 anos, mas ela já estava a lançar-se no que soava como um discurso ensaiado sobre desenvolvimento pessoal e fases da vida. Nuno, adoro o que temos, mas estou a começar a sentir que entrei numa relação séria cedo demais, como se tivesse perdido experiências importantes que poderiam ajudar-me a crescer como pessoa. A forma como disse isso, toda cuidadosa e com linguagem de terapia, fazia soar como se o nosso relacionamento fosse algum tipo de atraso no desenvolvimento em vez de uma parceria genuína construída sobre respeito mútuo e objetivos partilhados. Que tipo de experiências estamos a falar? Perguntei, embora algo no meu instinto já soubesse que esta conversa estava a dirigir-se para onde eu não queria seguir. Bem, as pessoas no trabalho realmente abriram os meus olhos para abordagens diferentes aos relacionamentos, abordagens mais fluidas e abertas onde as pessoas podem explorar conexões sem a pressão da exclusividade tradicional. Estava a falar como se tivesse descoberto o fogo em vez da mesma justificação cansada que as pessoas usam para atrair desde o início dos tempos, mas deixei-a continuar porque precisava de ouvir exatamente até onde isto ia. Acho que seria saudável para nós namorarmos outras pessoas, vermos outras pessoas, experimentarmos a vida mais plenamente, e depois, se realmente formos destinados a estar juntos, encontraremos o nosso caminho de volta um para o outro mais fortes que nunca. A forma casual como ela largou esta bomba enquanto cortava o frango em quadradinhos perfeitos fez o meu sangue gelar, como se estivesse a discutir planos de fim de semana em vez de desmantelar 3 anos de compromisso e planeamento futuro. Então queres terminar, disse, tentando processar o que estava a ouvir. Não terminar exatamente, mas como fazer uma pausa enquanto ambos exploramos o que mais existe lá fora. Ainda te amaria e me preocuparia contigo, mas preciso de saber que te estou a escolher porque és realmente a melhor opção para mim, não só porque és confortável e familiar. A parte lógica do meu cérebro percebeu que ela queria permissão para trair mantendo-me como plano de reserva, mas ainda fiz a pergunta óbvia. E o que devo fazer durante esta fase de exploração? Bem, poderias namorar outras pessoas também se quisesses, mas honestamente Nuno, não és realmente o tipo, és mais um tipo de relacionamento, estável e leal, o que é maravilhoso, mas talvez pudesses usar este tempo para te focares na tua carreira ou hobbies pessoais, e depois quando eu estiver pronta, podemos ver onde estamos. Quando eu estiver pronta, como se me estivesse a fazer um favor ao potencialmente voltar depois de experimentar outras opções, como se eu devesse estar grato pela oportunidade de esperar enquanto ela decidia se eu valia a pena para sempre.
Naquela noite, não consegui dormir, então fiz o que qualquer bom contabilista faria quando confrontado com informações confusas. Comecei a investigar os números que não batiam certo. O telefone dela estava na mesa de cabeceira, e nunca fui do tipo que bisbilhota, mas algo sobre este desejo súbito de exploração parecia conveniente demais, bem cronometrado demais. O que encontrei nas mensagens dela com o Diogo, o chefe carismático dela com MBA e coleção de relógios caros, disse-me tudo o que precisava de saber sobre a linha temporal dela para autodescoberta. As mensagens datavam de 3 semanas atrás, começando profissionais mas rapidamente tornando-se coquetes, depois francamente sexuais, com ele a enviar fotos de reservas em restaurantes caros e chaves de quartos de hotel enquanto ela respondia com emojis de coração e promessas de pensar na oferta dele. A mensagem mais condenatória era de 2 dias antes da nossa conversa ao jantar. Vou falar com o Nuno amanhã sobre abrir as coisas, depois podemos finalmente parar de nos esconder e ver onde isto vai dar a sério. Quando a confrontei na manhã seguinte com capturas de ecrã, ela nem teve a decência de parecer envergonhada. Nuno, não é o que pensas. O Diogo e eu temos apenas explorado a possibilidade de conexão, e honestamente, não é traição se vamos estar abertos de qualquer forma, que é o que somos, então tecnicamente não fiz nada de errado. A lógica circular era impressionante na sua audácia, como se tivesse convencido a si mesma de que planear trair de alguma forma o tornava retroativamente aceitável, e a forma como disse isso com este encolher de ombros com direito fez-me perceber que estava a olhar para uma completa estranha usando a cara da minha namorada. Então toda esta coisa de exploração era apenas pedires permissão para namorar o teu chefe sem te sentires culpada por isso. Meu Deus, Nuno! Por que tens de fazer tudo soar tão calculado e frio? O Diogo e eu temos uma conexão real, algo elétrico e excitante, algo que nunca senti antes, e pensei que talvez se experimentasses esse tipo de paixão com outra pessoa, compreenderias por que preciso de seguir este caminho. Ela realmente disse isto com cara séria, como se me estivesse a fazer um favor ao ajudar-me a descobrir que os nossos 3 anos juntos tinham sido algum tipo de rodinhas emocionais de treino pelas quais eu deveria estar grato por superar. Foi então que percebi que tudo o que eu valorizara sobre o nosso relacionamento, a estabilidade, o planeamento, a confiança silenciosa de que estávamos a construir algo duradouro, ela tinha experimentado como tédio, e tudo o que eu pensara ser amor, ela tinha visto como limitação. A maioria das pessoas na minha situação provavelmente teria batido portas, atirado as coisas dela pela janela, ou pelo menos exigido que ela escolhesse entre mim e o Diogo ali mesmo, mas sempre acreditei que ações falam mais alto que palavras, e a ação mais poderosa que podia tomar era desaparecer completa e totalmente da vida dela. Enquanto a Beatriz estava no trabalho naquela quinta-feira, provavelmente a enviar mensagens ao Diogo sobre o novo capítulo excitante deles, sistematicamente apaguei-me de todas as plataformas digitais que partilhávamos, bloqueando-a no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, até Vemo e Spotify porque sabia que ela tentaria todas as avenidas possíveis para manter contato e controlar a narrativa. Mudei todas as minhas contas de redes sociais para privadas, atualizei o meu estado de relacionamento para solteiro sem explicação, e removi todas as fotos nossas dos últimos 3 anos, não por raiva mas porque me recusei a fornecer-lhe qualquer janela para o meu estado emocional ou processo de recuperação. A beleza de ser contabilista é que abordo problemas metodicamente, então criei uma lista abrangente de todos os amigos mútuos, todos os espaços online partilhados, todos os pontos de conexão digital, e sistematicamente cortei cada um enquanto ela estava ocupada explorando o seu eu autêntico com o seu chefe esclarecido. Quando ela chegou em casa naquela noite, tinha sido efetivamente apagada da minha existência digital tão completamente como se nunca nos tivéssemos conhecido, e a julgar pelas 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto à espera no meu telefone, o impacto foi imediato e devastador. As mensagens começaram confusas e escalaram para pânico em horas, começando com Nuno, porque não consigo ver o teu Instagram, e progredindo rapidamente através de isto é tão imaturo. Precisamos de falar como adultos para por favor só me liga de volta, estou a entrar em pânico e não entendo o que está a acontecer. O que ela não sabia era que já tinha começado a fazer algumas chamadas próprias, não para ela, mas para os nossos amigos mútuos para me adiantar a qualquer história que ela estava a planear contar. O meu amigo Carlos, que nos apresentou,
Confirmou o que suspeitava quando lhe perguntei diretamente o que a Beatriz lhe tinha dito sobre a nossa situação. Mano, ela disse que vocês estavam a fazer uma pausa para trabalharem em vocês mesmos individualmente, como uma separação consciente onde ainda seriam amigos e talvez voltassem juntos eventualmente. Fazer uma pausa, não namorar outras pessoas, não explorar outras opções, certamente não já envolvida com o chefe dela que tinha estado a enviar mensagens secretamente há semanas enquanto vivia no meu apartamento e comia comida que eu pagava. Contei ao Carlos a história real. Mostrei-lhe as capturas de ecrã das mensagens, e vi a expressão dele mudar de confuso para nojento quando percebeu quão completamente ela tinha estado a mentir a todos sobre a situação. Nuno, isso é completamente diferente do que ela me disse. Ela fez soar como esta decisão mútua onde vocês ambos queriam espaço para crescer, não que ela queria manter-te na corda enquanto experimentava outros tipos. Em 24 horas, a palavra tinha se espalhado pelo nosso grupo de amigos sobre o que realmente aconteceu. E de repente a Beatriz estava a lidar com perguntas que não conseguia responder e uma narrativa que não conseguia controlar. A parte realmente satisfatória foi ver o desespero dela escalar quando percebeu que a rede de segurança dela tinha desaparecido completamente, não só emocionalmente mas digitalmente e socialmente também. Ela começou a usar o telefone da Ana para me ligar, depois o da Júlia, depois provavelmente todos os números de telefone que conseguia arranjar, deixando correios de voz cada vez mais frenéticos que revelavam exatamente quão pouco tinha pensado neste plano. Nuno, isto é ridículo. Precisamos de falar sobre isto como adultos maduros. Não pode simplesmente desaparecer quando estamos a passar por uma transição difícil no nosso relacionamento. Transição. Como se estivesse a falar sobre uma fusão empresarial em vez da decisão dela de me trair com o chefe enquanto esperava que eu esperasse pela volta potencial dela. As chamadas escalaram para aparecer no meu ginásio numa manhã de terça, alegando que apenas aconteceu de estar na vizinhança e queria treinar, mesmo que nunca tivesse feito exercício voluntariamente um dia na vida e o meu ginásio ficasse a 15 quilômetros do apartamento dela. Nuno, isto é uma loucura, estás a agir como se eu te tivesse traído quando estava a tentar ser honesta sobre o que precisava, e agora nem sequer falas comigo sobre como podemos resolver isto juntos. Beatriz, escolheste o Diogo, escolheste exploração, escolheste apostar nos dois lados mantendo-me como reserva, mas não vou participar na tua rede de segurança mais. O olhar no rosto dela foi pânico puro, como se tivesse estado a jogar um jogo onde pensava que conhecia todas as regras, mas de repente descobriu que o outro jogador tinha virado o tabuleiro e saído. Mas a verdadeira reviravolta veio quando ela começou a desabafar com os colegas esclarecidos dela sobre a situação, esperando simpatia e apoio pela jornada corajosa de autodescoberta, só para descobrir que o Diogo tinha estado a gabar-se da conquista para qualquer um que ouvisse. Segundo a Ana, que ouviu da Júlia, o Diogo tinha estado a dizer às pessoas que a Beatriz era desesperada e fácil, que praticamente se tinha tirado a ele, e que estava apenas a divertir-se com a rapariga nova que claramente procurava uma melhoria do namorado contabilista aborrecido dela. Os amigos da agência, que tinham parecido tão apoiantes de relacionamentos abertos e exploração quando era teórico, de repente começaram a distanciar-se quando o drama se tornou real e confuso, provavelmente reconhecendo que a situação da Beatriz não era filosofia de relacionamento esclarecida mas sim traição à moda antiga com passos extra e vocabulário mais chique. A parte mais satisfatória foi vê-la perceber que o Diogo nunca tinha intencionado que o relacionamento deles fosse sério, que simplesmente tinha usado a insatisfação óbvia dela comigo como uma oportunidade fácil para um caso no local de trabalho, e agora que a emoção de se esconderem tinha acabado, ele já estava a perder interesse e a mirar o próximo alvo. Quando ela tentou voltar atrás com o Diogo, insistindo que tinham algo especial e significativo, ele aparentemente riu e disse-lhe que estava a ficar muito agarrada e que nunca lhe tinha prometido nada exclusivo, deixando-a com a percepção devastadora de que tinha destruído um relacionamento de 3 anos por um tipo que a via como uma opção de entretenimento temporário. A exploração cuidadosamente planeada dela tinha durado exatamente 2 semanas antes de desmoronar numa pilha de humilhação, embaraço no local de trabalho, e o entendimento crescente de que o interesse do Diogo nela tinha sempre sido puramente físico e oportunista, enquanto o Nuno, o contabilista aborrecido que tinha descartado, realmente a tinha amado o suficiente para planear um futuro juntos.
Enquanto a Beatriz estava a descobrir que o Diogo a tratava como um caso descartável em vez da conexão sofisticada que tinha imaginado, eu estava a tomar a melhor decisão da minha vida adulta ao marcar a minha primeira consulta de terapia com a doutora Martinez, uma mulher prática na casa dos 50 especializada em ajudar pessoas a recuperar de relacionamentos emocionalmente desgastantes. Durante a nossa segunda sessão, ela fez-me uma pergunta que atingiu como uma revelação: Nuno, quando foi a última vez que te sentiste genuinamente relaxado e feliz, não apenas contente ou satisfeito, mas realmente energizado pela tua própria vida? Fiquei ali sentado um minuto inteiro tentando lembrar-me, e a resposta honesta era provavelmente antes da Beatriz começar o trabalho na Zenith, quando não estava constantemente a gerir as emoções dela, validar os sonhos dela, ou andar em ovos em volta dos humores e expectativas em mudança dela. A doutora Martinez ajudou-me a entender que tinha estado a fazer trabalho emocional a um nível insustentável, constantemente antecipando as necessidades da Beatriz, suavizando os conflitos dela, e essencialmente funcionando como terapeuta pessoal, conselheiro de carreira e coach de vida dela, tudo enquanto mantinha o meu próprio trabalho exigente e fingia que esta era a dinâmica normal de relacionamento. O alívio de não ter de monitorizar a temperatura emocional de outra pessoa todos os dias foi incrível, como finalmente pousar uma mochila pesada que tinha estado a carregar tanto tempo que tinha esquecido como era andar sem o peso. Num mês, tinha me juntado ao clube de caminhadas, algo que sempre quis fazer mas nunca tive tempo porque os fins de semana tinham sempre sido sobre o que quer que a Beatriz quisesse realizar ou explorar, e conheci este grupo incrível de pessoas que se reuniam todos os sábados para enfrentar trilhos diferentes pela região, falando sobre tudo desde vida selvagem local a objetivos de carreira sem ninguém precisar de validação ou atenção constante. O meu amigo Miguel do grupo de caminhadas, um engenheiro de software que tinha passado pela sua própria separação dramática 2 anos antes, tornou-se o meu guia não oficial para redescobrir interesses pessoais que tinham sido enterrados sob 3 anos de gestão de relacionamento. Mano, és como uma pessoa completamente diferente quando não estás constantemente a verificar o telefone ou preocupado com o humor de outra pessoa, observou durante uma subida particularmente desafiante. E ele estava absolutamente certo porque tinha esquecido como era estar presente na minha própria vida em vez de estar constantemente a gerir as necessidades emocionais e inseguranças de outra pessoa. Entretanto, através da nossa rede de amigos mútuos, estava a receber atualizações regulares sobre a situação da Beatriz, e a trajetória era exatamente o que qualquer pessoa razoável teria previsto quando a excitação inicial passou e a realidade se instalou. O Diogo tinha se cansado da necessidade dela em 3 semanas, aparentemente dizendo-lhe que era demasiado intensa e precisava de diminuir o apego, o que era rico vindo do tipo que a tinha perseguido enquanto estava numa relação comprometida e a convencido a explodir a vida por entretenimento dele. Quando a Beatriz tentou ter conversas sérias sobre onde o relacionamento deles estava a dirigir-se, o Diogo literalmente ria e lembrava-lhe que nunca tinham concordado com nada exclusivo, que ela era a que tinha querido explorar e experimentar a vida, então por que estava de repente a agir como uma namorada ciumenta quando isso era exatamente o que tinha alegado querer escapar comigo? O desempenho no trabalho dela começou a sofrer porque estava a passar os dias obcecada com as interações do Diogo com outras colegas, particularmente a estagiária nova que estava a receber o tipo de atenção e reuniões privadas que a Beatriz pensava ter sido especial quando direcionadas a ela. A dinâmica do escritório tornou-se tão tóxica que os recursos humanos tiveram de se envolver depois da Beatriz confrontar a estagiária na casa de banho sobre limites profissionais e comportamento adequado no local de trabalho, o que foi absolutamente hilário considerando que tinha estado a ter um caso emocional com o chefe casado durante semanas antes de me pedir permissão para namorar outras pessoas. A agência que tinha parecido tão progressiva e esclarecida sobre estruturas de relacionamento de repente tornou-se muito tradicional quando uma das coordenadoras de marketing estava a criar drama e afetar a produtividade da equipa, e a Beatriz encontrou-se a ser repreendida sobre manter padrões profissionais e manter questões pessoais fora do local de trabalho. Mas a parte absolutamente melhor foi vê-la descobrir que os mesmos colegas que tinham parecido tão apoiantes da jornada dela agora a evitavam como se tivesse algum tipo de doença social, provavelmente porque tinham percebido que a situação dela não era exploração sofisticada de relacionamento mas sim comportamento confuso e desesperado que fazia todos desconfortáveis. A Júlia, que inicialmente tinha encorajado a filosofia de namorar outras pessoas da Beatriz,
começou a recusar convites para almoço e a evitá-la na sala de descanso porque aparentemente ver alguém autodestruir-se em tempo real era menos divertido que falar sobre isso em termos teóricos. O Marcos, o tipo que acreditava que a monogamia era ultrapassada, de repente tinha opiniões muito tradicionais quando a Beatriz tentou conversar sobre a situação dela, dizendo-lhe que talvez devesse focar-se na cura e crescimento pessoal, em vez de saltar entre homens como se estivesse a experimentar sapatos. O golpe final veio quando Diogo começou a flertar abertamente com outras mulheres à frente dela durante reuniões de equipa, deixando cristalino que o que quer que tivesse sentido estava completamente acabado e que tinha sido substituída tão facilmente quanto tinha me substituído, exceto que o Diogo não teve a cortesia de ter uma conversa honesta sobre acabar as coisas. Em vez de gradualmente perder interesse depois de ter servido o propósito como impulso de ego e entretenimento temporário, enquanto a Beatriz tinha de vê-lo perseguir outras mulheres usando as mesmas táticas que tinha usado nela, provavelmente perguntando-se se cada promessa sussurrada e reunião privada tinha sido igualmente sem significado quando direcionada a outra pessoa. A despromoção veio 6 semanas após a nossa separação, oficialmente por questões de desempenho e perturbação no local de trabalho, mas todos sabiam que era realmente porque o Diogo tinha seguido em frente e a Beatriz tinha se tornado um lembrete embaraçoso do julgamento pobre dele em misturar negócios com prazer. Ir de coordenadora de marketing para assistente administrativa foi humilhante o suficiente, mas ter de trabalhar sob a Júlia, que uma vez tinha sido colega e confidente, enquanto via o Diogo flertar com a nova gestora de contas sênior foi aparentemente a gota d'água que quebrou o espírito dela completamente. A Ana disse-me mais tarde que a Beatriz tinha estado a faltar constantemente, chorando na casa de banho durante os intervalos de almoço, e basicamente a desmoronar-se de formas que faziam todos desconfortáveis e reforçavam a narrativa do Diogo de que era instável e demasiado emocional, o que só a fez mais desesperada para provar que era sofisticada e lidava com tudo lindamente. A ironia foi perfeita porque todos aqueles amigos da agência que a tinham encorajado a explorar e experimentar a vida de repente a viam como um conto de advertência sobre o que acontece quando confundes excitação com amor e enganas manipulação por conexão genuína, deixando-a mais isolada e miserável do que alguma vez tinha estado no nosso relacionamento supostamente aborrecido e limitador. Quando finalmente foi despedida por criar um ambiente de trabalho hostil depois de confrontar a nova namorada do Diogo no estacionamento, teve de se mudar de volta para a casa dos pais aos 27, o que teve de ser absolutamente esmagador para alguém que tinha passado 3 anos criticando o meu apartamento como pequeno demais e o meu estilo de vida como ordinário demais. Porque agora estava a dormir no quarto da infância enquanto eu estava a prosperar de formas que teriam sido impossíveis se estivesse a gastar toda a energia a gerir o drama e insegurança dela. 3 meses na minha nova vida, mesmo quando pensei que a Beatriz tinha finalmente aceite a realidade e seguido em frente para atormentar outra pessoa, ela escalou para táticas que teriam sido impressionantes se não fossem completamente desequilibradas e desesperadas. Começou com flores entregues no meu escritório, arranjos caros com cartões que diziam coisas como com saudades do que tínhamos e pronto para falar quando estiveres, que os meus colegas acharam divertido até perceberem que isto não era um gesto romântico doce mas o início do que se tornaria uma campanha de assédio sustentada que fez todos desconfortáveis. Quando as flores não funcionaram, ela passou para aparecer no meu local de trabalho durante as horas de almoço, pairando no lobby como se tivesse negócios legítimos ali, esperando para acidentalmente tropeçar em mim e começar conversas que claramente não queria ter sobre quanto tinha crescido e aprendido com os erros. A minha recepcionista, Linda, uma mulher sem nonsense na casa dos 60, deu uma olhada na situação e começou a interceptar as visitas da Beatriz com a eficiência de um guarda-costas profissional, informando-a de que não podia vadiar no edifício sem consulta e que o Sr. Peterson estava ocupado demais para ver visitantes inesperados. O ponto mais baixo absoluto veio quando a Beatriz começou a ligar aos meus pais, a minha mãe de 70 anos que sempre tinha sido educada mais morna sobre o nosso relacionamento, alegando que estava preocupada com a saúde mental do Nuno e achava que ele podia estar a passar por algum tipo de colapso porque não estava a responder às tentativas de comunicação dela. Nuno, a tua namorada ligou, disse a minha mãe durante a nossa conversa telefônica semanal, e podia ouvir a confusão na voz dela porque já tinha ouvido a história real de mim semanas antes. Ela parece pensar que estás em algum tipo de crise, mas soundes perfeitamente bem para mim, provavelmente melhor do que tens estado em meses na verdade.
Tive de explicar à minha mãe de 70 anos que a minha ex-namorada estava essencialmente a perseguir-me e usar preocupação falsa como tática de manipulação, o que foi embaraçoso e enfurecedor porque a Beatriz sabia exatamente quão próximo era da minha família e estava a tentar usar o amor e preocupação deles contra mim. Mas a melhor coisa que aconteceu durante este período foi conhecer a Graça, uma veterinária que se juntou ao nosso grupo de caminhadas no final de setembro e imediatamente se destacou não porque estava a tentar impressionar alguém, mas porque era genuinamente apaixonada por conservação da vida selvagem e tinha esta forma de explicar comportamento animal que fazia tudo parecer fascinante e conectado. A Graça tinha 31 anos. Tinha a própria clínica estabelecida, era dona da própria casa, e abordava relacionamentos com a mesma sabedoria prática que trazia ao trabalho, alguém que tinha construído uma vida completa para si mesma e estava interessada em adicionar a ela em vez de usar outra pessoa para criá-la. A nossa primeira conversa real aconteceu durante uma caminhada particularmente desafiante quando ela notou que estava a verificar o telefone obsessivamente, provavelmente esperando atualizações sobre as últimas tentativas de perseguição da Beatriz. E perguntou-me diretamente se tudo estava bem porque parecia distraído de uma forma que sugeria problemas pessoais em vez de estresse de trabalho. Quando lhe dei a versão abreviada da minha situação, ela ouviu sem julgamento, fez perguntas pensativas, e depois disse algo que mudou completamente a minha perspectiva. Nuno, alguém que te amasse não te poria através deste tipo de tortura emocional. Isto soa como alguém que está zangada porque não estás a desempenhar o papel que ela te atribuiu na história dela mais. A Graça tinha esta forma de cortar através de nonsense com precisão cirúrgica, provavelmente desenvolvida de anos lidando com donos de animais que projetavam as próprias questões nos animais, e estava absolutamente certa que a Beatriz não estava a lutar pelo nosso relacionamento mas sim lutando pelo direito de controlar como a nossa separação acontecia. Começamos a passar mais tempo juntos fora das caminhadas, apenas conversas de café que duravam 4 horas porque tínhamos tanto para falar, alguém que estava genuinamente interessada no meu trabalho, objetivos, pensamentos sobre tudo desde planeamento financeiro à política ambiental, conversas que me deixavam energizado em vez de drenado. Quando Carlos mencionou a Ana que estava a ver alguém novo, aparentemente a Beatriz entrou em modo de pânico total, exigindo detalhes sobre quem era esta mulher. Há quanto tempo estávamos juntos, se era sério. Basicamente conduzindo uma investigação completa na minha vida pessoal através dos nossos amigos mútuos como se estivesse a reunir inteligência para algum tipo de operação estratégica. Foi então que decidiu implementar o que só posso descrever como a opção nuclear. Crise de saúde mental falsa destinada a forçar-me de volta ao contato fazendo-me sentir responsável pela estabilidade emocional e bem-estar geral dela. As publicações nas redes sociais começaram a aparecer numa sexta-noite, fotos dramáticas a preto e branco com legendas como às vezes a dor é demais para suportar e não tenho certeza de quanto mais posso aguentar, obviamente destinadas a parecer ameaças de suicídio sem realmente dizer nada específico o suficiente para ter problemas reais. A Ana ligou-me às 11 da noite, claramente em pânico, dizendo que a Beatriz tinha estado a publicar conteúdo preocupante e que estava realmente preocupada com o estado mental dela, perguntando se podia apenas ligar-lhe porque parecia estar num lugar escuro e precisava de alguém que realmente a conhecesse. Ana, se estás genuinamente preocupada com a segurança da Beatriz, devias ligar aos pais dela ou linha de crise, não ao ex-namorado que ela tem perseguido há meses, isto não é mais responsabilidade minha. Mas as chamadas continuaram, Júlia, Carlos, até pessoas que mal conhecia do trabalho da Beatriz, todos entregando a mesma mensagem que a Beatriz estava em crise e de alguma forma eu era a única pessoa que podia ajudá-la, o que foi manipulador e insultante porque implicava que 3 meses da minha ausência a tinham levado à beira da autolesão. Em vez de cair nesta manipulação óbvia, fiz o que qualquer pessoa responsável faria quando alguém ameaça a autolesão, liguei aos pais dela diretamente e expliquei a situação, incluindo o comportamento de perseguição recente e as publicações nas redes sociais que tinham todos preocupados. Sr. Shen, acho que a Beatriz está a passar por um momento difícil e pode beneficiar de ajuda profissional, mas não sou a pessoa certa para fornecer esse apoio dada a nossa história, e queria ter certeza de que estava ciente da situação. Também liguei para a linha de crise do conselho e reportei as publicações nas redes sociais.
fornecendo capturas de ecrã e explicando que estava preocupado com alguém que estava a fazer ameaças veladas, mas não tinha certeza se eram genuínas ou manipuladoras, deixando profissionais treinados fazer essa determinação em vez de ser sugado de volta ao drama dela. A resposta foi rápida e completamente satisfatória porque quando especialistas em intervenção de crise apareceram na casa dos pais dela às 2 da manhã para verificação de bem-estar, a Beatriz teve de explicar aos pais mortificados e profissionais treinados porque tinha estado a publicar conteúdo suicida críptico nas redes sociais depois de perseguir o ex-namorado há meses. Os pais, que sempre tinham sido pessoas sensatas, aparentemente leram-lhe a cartilha sobre usar saúde mental como ferramenta de manipulação e ameaçaram tê-la internada para avaliação se continuasse as publicações dramáticas nas redes sociais, o que encerrou essa avenida particular de assédio imediata e permanentemente. Mas a verdadeira vitória foi a reação da Graça quando lhe contei sobre toda a situação, porque em vez de ser assustada pelo drama ou questionar se eu valia o problema, olhou para mim com o que só posso descrever como respeito impressionado e disse: Nuno, a forma como lidaste com isso mostra exatamente o tipo de caráter que quero num parceiro, protegeste sem ser cruel. E certificaste de que ela recebeu ajuda apropriada sem assumir responsabilidade pelas escolhas dela. A Graça percebeu algo que a Beatriz nunca teve, que amor genuíno significa apoiar o crescimento e felicidade de alguém, não tentar controlar as respostas ao mau comportamento, e que relacionamentos saudáveis não requerem intervenções de emergência ou gestão de crise ou combate emocional constante. 2 semanas depois, a Graça e eu tivemos o nosso primeiro encontro oficial neste restaurante italiano silencioso que ela tinha escolhido, algum lugar onde podíamos realmente falar sem distrações, e encontrei-me relaxando de formas que tinha esquecido que eram possíveis, rindo das histórias dela sobre donos de animais difíceis, partilhando os meus pensamentos sobre planeamento financeiro sem ser dito que era aborrecido, planeando a nossa próxima aventura de caminhada sem alguém reclamar que a natureza era desconfortável ou exigindo equipamento caro para uma viagem de um dia. O contraste foi absolutamente notável, como descobrir que relacionamentos podiam realmente ser energizantes em vez de exaustivos, que podias estar com alguém que adicionava à tua vida em vez de constantemente requerer que subtraísses dela para acomodar as necessidades e exigências. Quando a Graça estendeu a mão pela mesa para tocar a minha mão durante a sobremesa, dizendo: realmente gosto de passar tempo contigo, Nuno, fazes-me sentir que posso ser completamente eu mesma sem pedir desculpa por isso, percebi que isto era como a parceria devia sentir-se, apreciação mútua em vez de negociação constante, conexão genuína em vez de performance e gestão. Naquela noite, recebi 17 chamadas perdidas de vários números e uma série de mensagens de texto cada vez mais desesperadas dos amigos da Beatriz, informando-me que ela tinha visto fotos da Graça e mim na história do Instagram do Miguel e estava a ter um colapso completo, porque não conseguia acreditar que tinha seguido em frente tão rápida e completamente. Como se 3 meses de perseguição e manipulação de alguma forma lhe tivessem dado direito a acesso permanente à disponibilidade emocional. As mensagens revelaram que a Beatriz tinha estado a dizer às pessoas que eu estava claramente rebatendo e perceberia o meu erro quando a excitação de algo novo passasse, que esta pessoa Graça era obviamente apenas uma distração temporária dos meus sentimentos reais por ela, e que estava confiante que voltaria quando resolvesse a raiva sobre o nosso mal-entendido. Mas quando a Ana finalmente me enviou uma captura de ecrã da última publicação da Beatriz nas redes sociais, uma foto dela chorando com a legenda "Ver alguém que amas escolher uma estranha sobre tudo o que construíram juntos", percebi que ainda não entendia o que realmente tinha acontecido entre nós. Ainda pensava que isto era sobre escolher entre 2 mulheres em vez de escolher entre disfunção e saúde, entre ser manipulado e ser respeitado. 6 meses depois, a Graça e eu estávamos a participar no casamento do Carlos e Emma nesta vinha linda fora da cidade. O tipo de celebração onde tudo se sentia genuíno e alegre porque podias ver quanto o casal realmente se amava e apoiava. Quando avistei a Beatriz pela área de recepção usando um vestido que era formal demais para um casamento casual ao ar livre e ostentando o que parecia ser um anel de noivado massivo que apanhava a luz de todos os ângulos possíveis. Estava agarrada ao braço de algum tipo que nunca tinha visto antes, alto, bem vestido, bonito naquela forma genérica de modelo de catálogo, e estava praticamente radiante com o tipo de felicidade agressiva que gritava: "Olha como estou bem", sente para qualquer um que ouvisse. A Graça notou-a imediatamente,
Não porque estava ameaçada, mas porque a Beatriz estava a fazer uma entrada tão dramática que metade dos convidados do casamento estava a olhar. E quando perguntou se aquela era minha ex-namorada, confirmei enquanto me perguntava que pobre desgraçado tinha sido sugado para a última campanha de manipulação da Beatriz. Ela parece, e a Graça pausou diplomaticamente, procurando a palavra certa, performativa, como se estivesse a fazer um espetáculo para alguém específico. A Graça tinha este dom para ler pessoas que vinha de anos lidando com donos de animais que projetavam as próprias questões nos animais, e estava absolutamente certa que toda a presença da Beatriz se sentia como uma performance calculada destinada a provar algo em vez de celebrar a felicidade do Carlos e Emma. Durante a hora de cocktails, a Beatriz certificou-se de se posicionar onde não podia perdê-la, rindo alto demais das piadas do encontro, publicando histórias no Instagram a cada 5 minutos com legendas como tão abençoada por ter encontrado a minha pessoa para sempre e quando sabes, tentativas óbvias de criar a impressão de que tinha melhorado de mim para alguém melhor. Mas algo se sentia errado sobre toda a performance, principalmente porque o noivo dela nunca falava a menos que diretamente abordado, parecia desconfortável com toda a atenção das redes sociais, e tinha este hábito estranho de verificar o relógio constantemente como se estivesse a ser pago a hora, o que, como se verificou, absolutamente estava. O confronto aconteceu durante o jantar de recepção quando a Beatriz finalmente ganhou coragem para abordar a nossa mesa, arrastando o noivo falso atrás dela como um adereço na fantasia elaborada de vingança. Nuno! É tão maravilhoso ver-te aqui, e deve ser a Graça. Ouvi tanto sobre ti através de amigos mútuos. A Graça sorriu educadamente enquanto me preparava para qualquer performance que a Beatriz tinha planeado, provavelmente algo destinado a fazer-me lamentar as escolhas e perceber o que tinha perdido. Queria apresentar-te o David, meu noivo. Ficamos noivos no mês passado depois de um romance relâmpago que realmente me mostrou como se sente paixão e conexão genuínas. O David acenou desajeitadamente e murmurou algo sobre prazer em conhecer-nos, mas o desconforto era óbvio para qualquer um prestando atenção, como se estivesse a ler linhas que mal tinha memorizado para um papel que não entendia. Parabéns, disse a Graça calorosamente, porque é genuinamente gentil com todos mesmo quando não merecem. Quando é o casamento? O sorriso da Beatriz vacilou por apenas um segundo antes de recuperar com ainda estamos a planear. Mas provavelmente próxima primavera, o David acredita em tomar tempo para fazer as coisas certas, ao contrário de algumas pessoas que se precipitam em compromissos antes de estarem realmente prontos. A indireta foi óbvia e mesquinha, mas o que foi realmente patético foi vê-la tentar fazer o relacionamento falso soar superior ao que a Graça e eu tínhamos, quando qualquer um com olhos podia ver que o David estava a contar minutos até a performance acabar. A Graça e eu desculpamo-nos para dançar, e pensei que seria o fim, mas 20 minutos depois a Beatriz apareceu ao meu ombro sem o namorado adereço, lágrimas escorrendo pelo rosto de uma forma que arruinou completamente a maquilhagem cuidadosamente aplicada. Nuno, por favor, preciso de falar contigo sozinha por apenas 5 minutos, há algo que tenho de te dizer antes que seja tarde demais. Contra o meu melhor julgamento, segui-a para um canto silencioso da área de recepção, principalmente porque não queria que causasse uma cena que arruinaria o dia especial do Carlos e Emma com o drama pessoal. Nada disto é real, sussurrou, levantando a mão esquerda onde o anel massivo apanhava a luz. O David é um ator que contratei para a noite porque precisava que visses que podia encontrar outra pessoa, que não precisava de ti para ser feliz, mas vendo-te com ela, vendo como pareces contente, percebo como isto tudo é estúpido e desesperado. A admissão foi patética e reveladora porque mesmo no momento de suposta honestidade, ainda estava a fazer tudo sobre as necessidades, sentimentos, percepção dela, sem qualquer reconhecimento de como o comportamento tinha me afetado ou pelo que a campanha de perseguição me tinha feito passar. Beatriz, o facto de contratares alguém para fingir que te ama só para me deixar ciumento diz-me tudo o que preciso de saber sobre como abordas relacionamentos. E estou grato por me teres mostrado quem realmente és antes de desperdiçar mais anos tentando construir algo com alguém que vê amor como competição em vez de parceria. Ela desmoronou completamente então, chorando feio que atraiu olhares de outros convidados do casamento, implorando-me para lhe dar outra oportunidade, prometendo que tinha aprendido a lição, alegando que o Diogo tinha sido um erro e que perder-me foi a pior decisão que alguma vez tinha feito. Sei que te magoei. Sei que fui egoísta e não te valorizei, mas amo-te, Nuno, sempre te amei,
e fiquei apenas confusa sobre o que queria porque estava com medo de quão sérios estávamos a ficar. Mas aqui está a coisa sobre manipulação. Quando reconheces os padrões, tornam-se óbvios e patéticos em vez de efetivos, e podia ver que mesmo este colapso era calculado para gerar simpatia em vez de expressar remorso genuíno pelas ações. Beatriz, não me amavas. Amavas o que fornecia, a estabilidade, o apoio emocional, a rede de segurança de saber que alguém estaria sempre lá, não importa quão mal me tratastes. Mas isso não é amor, isso é conveniência. A Graça apareceu ao meu lado então, não para verificar comigo ou afirmar território, mas simplesmente porque tinha notado que tinha estado fora por um tempo e queria ter certeza de que tudo estava bem. O tipo de gesto pensativo que vinha naturalmente a alguém que realmente se preocupava com o bem-estar. Está tudo bem? Perguntou, olhando para o rosto cheio de lágrimas da Beatriz e angústia óbvia sem julgamento ou drama, apenas preocupação genuína pelo que parecia alguém tendo um momento difícil. Está tudo bem, disse, pondo o braço em volta da Graça. A Beatriz estava apenas a sair. Quando nos afastamos, a Beatriz gritou atrás de mim com uma última tentativa desesperada: Nuno, por favor, não deites fora tudo o que construímos juntos por alguém que mal conheces. Mas não me virei porque finalmente tinha aprendido a diferença entre construir algo juntos e ser usado para construir a fantasia de outra pessoa. 8 meses depois, quando a Graça e eu ficamos noivos durante uma viagem de caminhada silenciosa ao lugar onde primeiro realmente falamos, ela foi a que tratou da mensagem de texto final da Beatriz porque o meu telefone estava a carregar na tenda e a Graça tinha-o agarrado para verificar o tempo. Ouvi que estás noivo, espero que saibas que erro estás a cometer, ela nunca te amará da forma que eu amei. A Graça mostrou-me a captura de ecrã mais tarde enquanto estávamos a fazer pequeno almoço, rindo sobre o timing e audácia. Devo estar preocupada com competição de alguém que pensa que amor significa perseguição e manipulação? A coisa linda sobre estar com a pessoa certa é que o passado para de se sentir como algo que precisas de defender ou explicar, e a reação da Graça à mensagem desesperada final da Beatriz foi apagá-la e sugerir que nos focássemos em planear o futuro real juntos. Alguém que percebeu que amor real não é sobre posse ou controlo, mas sobre escolher um ao outro livremente todos os dias.